Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei qual é a hora que você vai assistir a esse podcast, mas nós estamos começando aqui mais um podcast do Gente e Gestão. E o Gente e Gestão é um hub que na verdade, é um braço de um hub de educação corporativa que visa trazer informação, conhecimento, né, na área de governança, de gestão, de liderança. E o podcast é uma dessas etapas, desses braços de educação que a gente pretende trazer para o segmento aqui. Tem também sala de bate-papo, tem videoaulas, tem palestras presenciais, em company, tem eventos. E aqui é o podcast Gente e Gestão, Papo Empresa, que hoje eu trago aqui para compartilhar com a gente, com a audiência do podcast Gente e Gestão, duas feras, dois profissionais ultra sêniors, mega sêniors, né? Eu estou falando primeiro aqui do meu amigo Adolfo Rezende. O Adolfo Rezende hoje ele é CEO da Foco Inteligência, e o Adolfo é um profissional assim de muita experiência na área financeira, executivo financeiro em diversos setores da economia, trabalhou em grandes empresas nacionais e multinacionais, empresas familiares também, né? E o Adolfo participou de muitos processos de privatização, de turnaround, startups, M&A, ou seja, fusões e aquisições, e também na área de profissionalização das empresas, preparando empresas para, digamos assim, para serem lançadas no mercado de capitais. O Adolfo é economista, com MBA, passando aí pelo INSPER, pela Fundação Dom Cabral, é um profissional de altíssimo nível e que eu tive o privilégio, a alegria e a honra de trabalhar durante um período aí, quase 5 anos, aprendi muito, e hoje nós vamos conversar bastante. E o Adolfo está na companhia do Paulo Abrantes. O Paulo Abrantes é diretor de comunicação e marketing, e ele é presidente do Conselho Consultivo também da Foco Inteligência. O Paulo é um executivo sênior com 30 anos de experiência em grandes empresas também nacionais e multinacionais, nas áreas de comunicação, de marketing, de negócios e também na área pública de governo. O Paulo é conselheiro certificado com diversos cursos nas áreas de governança, tanto pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, quanto pela Fundação Getúlio Vargas, Celint, a Board Academy, que é um mundo legal para quem quer ser conselheiro aí de uma forma mais descomplicada e mais simples. O Paulo é mentor, palestrante e autor de diversos artigos sobre gestão empresarial. E nós vamos conversar muito agora de gestão, mas com ênfase num tema que é um tema da moda aí, né, que é o ESG. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, mas também no meio dessa conversa nós vamos falar de gestão, de finanças, de muitas informações e conhecimentos importantes e relevantes para você. Eu queria chamar os meus amigos Adolfo e Paulo. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Paulo. Bom dia primeiro para o Adolfo. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei qual é a hora que a galera vai ver esse podcast. Então, seguindo o seu caminho, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que for o podcast, mas é um imenso prazer aí estar aí participando desse podcast, né? Como você disse, eu também tive a honra de trabalhar com você aí 5 anos, aprendemos Legal. Juntos, não foi só você que aprendeu, eu aprendi muito com você, até hoje tem muitas lições e muitos projetos que nós tivemos que sentar ali, debruçar, e vamos pensar em 4 mãos ali, 4 mãos, 6 mãos e tomar uma decisão em conjunto. Foi muito legal. Que legal. Então, eu só queria aproveitar e dizer que o Adolfo é parte de uma tríade. São 3 irmãos, craques, geniais, Adolfo Rezende, Pedro Rezende e Luiz Rezende. O Pedro é CEO da Afix, que é uma das maiores administradoras de benefícios do mundo, e o Luiz é apenas presidente mundial da Volvo Carros. Então, assim, da Volvo Car, né? Então, assim, eu sou fã da mãe desses 3 craques, porque ela criou esses craques, assim, com muita garra, com muita integridade, com muita dignidade,
e sempre pensando na formação. Muito legal, é um case. E eu queria dar bom dia também para o Paulo Abrantes. Paulo, bom dia, cara. Obrigado aqui por esse tempo com a gente. Bom dia, Anacélio. Bom dia, Adolfo, meu sócio. E bom dia a toda a nossa audiência que nos acompanha ou que nos verá, como a gente falou, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Para mim é uma grande honra estar aqui fazendo parte desse momento e vamos fazer força aí para ter uma belíssima discussão sobre esse tema tão relevante, tão importante que é o ESG. Legal. Eu queria só antes, Paulo e Adolfo, antes da gente entrar no tema mesmo assim do nosso papo empresa aqui hoje, pedir só para vocês falarem um pouquinho sobre a Foco Inteligência. O Paulo e o Adolfo estão em São Paulo, né, agora. A Foco Inteligência tem sede em São Paulo, mas atua nacionalmente. E em breve desembarca por aqui para ajudar as empresas a serem melhores aqui para as nossas bandas. Fala um pouquinho aí da Foco, só para a gente saber um pouquinho sobre essa área de atuação de vocês. A Foco, ela nasceu aí na associação aí de 5 executivos, né? Alguns com a intenção, principalmente, de oferecer uma linha de serviços que é Executive as a Service, né? Como a maioria dos nossos sócios tem grande experiência profissional em diversos setores econômicos e em diversas áreas, né? Então, a gente nos unimos e falamos, gente, tem muita empresa aí de pequeno e médio porte nesse Brasil precisando dessa ajuda, dessa profissionalização. Então, a gente atua aí em 4 frentes, né? Uma das frentes é finanças corporativas, aquelas finanças que você entra quase no dia a dia da companhia, auxiliando na tesouraria, auxiliando na controladoria da empresa, né? Fazendo planejamento financeiro de curto prazo e até captação de recursos. Você também tem uma finanças estratégicas, onde a gente atua bastante com M&A, fazendo valuation da companhia, business plan, budget, e até estruturando ou reperfilando o endividamento da companhia atual. Então, a gente atua com isso, fazendo, e nessa finanças estratégicas, é onde o Nacélio falou, eu atuo com muita intensidade para a gente pegar a empresa familiar e, se ela tiver preparada ou em fase de preparação, colocar o primeiro pezinho no mercado de capitais, tá? E fazendo uma emissão de título privado, alguma coisa nesse sentido. A gente tem uma terceira frente importante, que é Supply Chain Management, que é um dos nossos sócios que faz. Eu acredito muito, Nacélio, que a parte de logística, tanto inbound, de todo o planejamento de materiais, o planejamento industrial e operacional da companhia, alinhado a uma bela gestão de capital de giro, cara, a gente consegue transformar muitas empresas, tanto na área de serviços quanto na área industrial. Então, quando a gente faz isso, eu apliquei isso mesmo na última experiência profissional que eu tive, eu falei, cara, esse modelo que funcionou demais, eu preciso replicar para as empresas no Brasil. As empresas do Brasil precisam disso. Então, esse é o grande motivador. E, finalmente, um produto que o meu mestre e sócio Paulo encabeça com muita propriedade, que é o ESG, que nós vamos falar aqui, só que não é um ESG que a gente fala que, puxa, aquele que sai muito na mídia e tal. O que a gente trabalha, basicamente, é mapeamento e materialidade de riscos. Então, existe um programa que a gente entra na companhia, olha a cadeia de valor, mapeia e materializa esse risco e depois implementa através de um plano de ação. Então, legal, então eu queria aproveitar e já engatar aí, Adolfo, uma pergunta para o Paulo, começar, já que ele é o craque da matéria, e é o tema, digamos, o tema central da nossa conversa aqui, sobre o ESG, né, como uma espécie de integração de valor econômico aliado à preocupação com as questões ambientais, sociais e de governança, né, por parte das empresas. E aí, Paulo, a rigor, transforma isso numa linguagem que todo mundo possa entender. O que é esse tal ESG ou ESG, cara? Vamos desmistificar o que é essa sigla ESG ou ESG. Esse acrônimo significa que você mexe com as questões ambientais, sociais e de governança. Então, o que acontece? Quando você fala na variável E, o que você leva em consideração? Quando você fala na variável E, na variável ambiental,
você está levando em consideração as questões ligadas diretamente a mudanças climáticas, a desmatamento, poluição da água, do ar, do solo, a questão de descarte de resíduos, utilização de fontes de energia limpas e renováveis. Então, ela é bastante rica e abrangente. Quando você fala da questão S, da questão social, aí você já está entrando em uma outra seara. Você leva em consideração questões como diversidade, igualdade, inclusão, questões de direitos humanos, ações de combate ao trabalho escravo, ações de combate ao trabalho infantil, respeito ao Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade social corporativa, que é bem diferente de caridade, depois eu vou falar sobre isso, tá? Você fala também sobre a questão da transparência na cadeia de suprimentos. Quando você já fala da questão do G, da governança essa, Anacélio, que é a principal variável, porque não adianta uma empresa ter um pilar muito robusto nas questões ambientais, mas falhar nesse pilar tão importante que é o pilar da governança. E quando a gente fala em governança, a gente está falando sobre questões de política anticorrupção, conformidade legal e ética, gestão de conflitos de interesse, gestão de riscos e controles internos, estrutura tributária e padrões contábeis das empresas, toda a questão ligada à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a governança ela tem esse aspecto muito forte e robusto também. Perdão. Legal. E assim, aproveitando aí, Adolfo, você pode ficar à vontade para você entrar na hora que você entender que pode acrescentar aí, mas eu queria assim, perguntar para vocês dois, assim, como é que o ESG ou a ESG agrega valor às organizações, agrega valor às empresas? Como é que isso é transformado em, digamos, em melhoria de desempenho? Quando eu falo desempenho, eu falo desempenho econômico ou financeiro para as empresas. Como elas podem tirar proveito disso para serem empresas melhores e maiores? Bom, eu poderia citar aqui centenas de questões, mas só para resumir, para não ficar muito cansativo para o nosso público, quando uma empresa adota efetivamente a estratégia ESG, ela passa a ter maior transparência, ela tem o fortalecimento da sua imagem institucional, ela melhora o seu desempenho financeiro, ela passa a ter maior confiança por parte do investidor, ela passa a ter um incremento de valor de mercado ao longo do tempo, ela acaba reduzindo a questão de custos e desperdícios, ela acaba mitigando os seus riscos, acaba conseguindo maior fidelidade por parte dos seus clientes e, com certeza, isso acaba refletindo também numa melhor retenção, satisfação dos colaboradores e, de uma forma geral, ela fortalece muito a posição dela como organização, como empresa. Interessante. E como surgiu assim o ESG? Eu sei que é um tema da moda, é um tema que está muito em evidência e é um tema recente. Como é que essa história começou? Então, na realidade, veja, sustentabilidade é algo que é falado lá desde os anos 70. A sustentabilidade é verdade. É verdade. As pessoas confundem um pouquinho ESG com sustentabilidade, mas são questões diferentes. Mas como é que surgiu? Lá no ano de 2004, quando o Kofi Annan era secretário-geral da ONU, ele fez uma grande reunião com cerca de 50 CEOs de grandes empresas. E nessa reunião ele fez meio que uma provocação. A provocação foi que esses CEOs eles conseguissem conciliar formas de você trabalhar as questões sociais, ambientais e de governança com relação às questões de riscos das empresas. Ele colocou de uma forma muito clara e taxativa que quando as empresas passam a ter essas preocupações sociais, ambientais e de governança, a gestão das empresas melhora e era impossível que o mercado financeiro, por exemplo, ficasse de fora dessas questões. Então, a partir desse momento, surgiu um documento chamado Who Cares Wins, que tratava justamente dessas questões. E de lá para cá, esse tema vem sido muito falado, principalmente fora do Brasil. No Brasil, na realidade, a gente escuta falar de ESG basicamente de 4 anos para cá. Mas esse tema já está bem forte, já 2004, então já tem 20 anos que esse ano é discutido fora do Brasil. É interessante que esse tema que hoje está muito afeito às organizações,
é também instrumento de visibilidade, digamos assim, positiva das nações, né? Ou seja, dificilmente um país vai receber investimento se ele não for um país socialmente consciente, ambientalmente consciente. Nós vimos isso num período recente aqui no Brasil, e assim, as empresas não se aventuram a investir em países que não têm um olhar criterioso, consciente, né, para o meio ambiente, para a área social, e tudo isso associado à governança. Como é que vocês veem isso aí? Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu acho que é importante, nesse momento, a gente fazer uma distinção, já que eu falei de sustentabilidade. O que é importante. O ESG com a sustentabilidade. São questões parecidas, caminham paralelamente, mas são questões distintas. Quando eu estou falando em sustentabilidade, eu estou falando em satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer as necessidades das gerações futuras, ok? Legal. Quando eu falo em ESG, é diferente. ESG é identificar, avaliar e tratar os riscos ambientais, sociais e de governança de uma organização. Então, tentando resumir, quando falo em sustentabilidade, está muito mais ligado à natureza, às questões do planeta, às questões da ecologia. Quando eu falo em ESG, eu estou mensurando riscos das empresas, ok? Então, é importante fazer essa distinção. Por exemplo... Importantíssimo. Nacélio, Adolfo, se vocês têm a atitude que eu tenho, quando vou a um posto de combustíveis, eu abasteço o meu carro com etanol. Isso é uma atitude sustentável. A sociedade agradece, o planeta agradece, mas não é ESG, isso é sustentabilidade. Legal. Aqui no meu condomínio onde eu moro, estou em Santos, estou na praia. Aqui onde eu moro, nós reciclamos o lixo. A gente separa, esse aqui é lixo orgânico, esse aqui é lixo que pode ser reciclado. Então, o planeta agradece, é uma atitude sustentável, mas não é ESG. Tá? Legal. Então, essa é uma distinção que eu acho muito importante, porque, sem querer citar nomes, mas a gente vê pessoas que escrevem para revistas famosas, jornais famosos, e eles confundem assim, colocam tudo no mesmo balaio, e não é. São questões muito, muito específicas e muito distintas. Aí o Adolfo, eu acho que ele quer fazer um comentário também. Ô, Paulo, acho que tem um ponto até que você pode contribuir bastante, porque não só na macroeconomia, como o próprio Marcelo falou, em termos de nações e tudo mais, a movimentação do capital estrangeiro para um país que se denomina autossustentabilidade, que está engajado com isso e tudo mais, mas eu acho que no espectro das empresas também, no microeconômico, a gente pode notar que também há uma confusão entre ser sustentável e ter as melhores práticas ESG. Até nesse ambiente microeconômico, ou seja, das empresas, também existe essa confusão. Queria que você comentasse um pouco. Eu queria aproveitar, Adolfo, e engatar aqui, por exemplo, quando a gente está falando de fluxos de capitais, por exemplo, de países desenvolvidos, ou de fundos, ou de grandes corporações, para empresas, digamos assim, conscientes do ponto de vista socioambiental. Isso não é ESG, isso é outra coisa. São coisas distintas. Essa parte dos fundos, aí eu vou deixar para o meu sócio, que aí vai falar muito melhor do que eu, mas eu já vou até antecipar uma discussão que a gente vai ter aqui. Eu sempre falo o seguinte: dinheiro não tem sexo, dinheiro não tem raça, dinheiro não tem ideologia política, ele não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Dinheiro não tem religião, o dinheiro vai aonde ele tem a melhor remuneração. É isso. Dito isso, o capital vai sempre procurar aonde tem um porto seguro. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. A gente brinca, fala que o dinheiro ele é extremamente covarde. Basta ver quando a gente tem uma crise nos mercados, para onde que esse dinheiro vai? Verdade. Títulos americanos. Buscar o quê? Proteção e segurança. O dinheiro quer sempre um porto seguro. Então, essas questões... É só dizer que não vai distribuir
lucros extraordinários da Petrobras, o dinheiro vai embora, né? Eu não vou entrar em questões políticas, mas já que você comentou, a gente está acompanhando aí recentemente as questões dos dividendos da Petrobras, né? Exatamente. Isso é uma outra questão aí, também envolve questão de governança, questão política. Eu não vou entrar nessa. Claro. É só uma pequena pitada de ironia mesmo. Mas eu vou passar, de forma inteligente, eu vou passar a bola para quem fala melhor do que eu essa questão de fundos aí de investimentos, que é o Adolfo. Ele pode correr melhor sobre essas questões específicas aí de fundos de investimento. Sim. De fato, tem assim, alguns fundos de investimento, eles colocam algumas restrições nessa movimentação de capital. Então, primeiro você tem o rating do país, né? Sim. Então, AAA, AA, né? Então, dependendo do nível, né, de risco de inadimplência de um país, o fundo ele pode ou não alocar recursos. E outros fundos colocam outros parâmetros. Por exemplo, se ele perceber que um país não pratica algo que seja sustentável, ou ele não está aderente a essa agenda ESG de forma alguma. Não, eu não quero que você invista, os cotistas, os investidores falam, não, se o estatuto está dizendo que é para investir em países que de fato colocam o ESG ou a sustentabilidade como uma prioridade na sua agenda, então coloca dinheiro lá. Então, então a gente vê muito a questão do estatuto do fundo, o que é determinado para que esse dinheiro venha ou não, entendeu? E a prática do próprio país, né? A imagem dele. Né? Então, assim, já falando de desafio, Adolfo, você falou de desafio, quais são os principais desafios aí nessa agenda ESG para as companhias, para as organizações, para as empresas? Paulo, Adolfo, quem melhor pode responder isso? Eu vou começar respondendo essa, porque, assim, na realidade, a gente tem vários desafios, né? Um grande desafio é justamente ter o apoio da alta organização, da cúpula da empresa. Porque não adianta. Se o board da empresa, se o CEO, se os diretores não comprarem a ideia, não adianta. Na série, não adianta. É você remar contra a corrente. Contra a maré. O ESG, para que ele possa ser aplicado de forma correta, tem que vir de cima para baixo, tem que começar com a conscientização do board da empresa, e a partir daí você vai permeando por toda a organização. Esse é um grande desafio, porque você tem que... Aí entra um trabalho até o dia de convencimento para que você possa mostrar que o ESG não é hype, não é modismo, ele é algo que veio para ficar, que faz toda a diferença no caixa da empresa e na reputação da empresa. Porque, no final das contas, quando você está mensurando a questão de riscos, né, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, você também está, o quê? Você está melhorando a qualidade do seu produto, você está diminuindo, mitigando os riscos e, consequentemente, você acaba influenciando positivamente. Paulo, tem um efeito prático imediato no branding da companhia? Sem dúvida nenhuma, porque a questão reputacional ela é muito bem vista hoje. Então, veja, vou dar um exemplo simples. Não sei se vocês se recordam, no ano passado nós tivemos o caso das vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi, lá no Rio Grande do Sul. Então, o Ministério do Trabalho atuou essas vinícolas. O que elas falaram? Pô, mas a gente não sabia que o nosso fornecedor, que o nosso terceiro, estava utilizando mão de obra análoga à escravidão. Olha só. O ESG é implacável. Toda empresa ela é corresponsável pela sua cadeia produtiva. Então, o que acontece é que as empresas têm que fazer uma due diligence, têm que verificar se a cadeia produtiva está seguindo essa agenda ESG. Então, não tem nem o que falar, né? Pode falar. Eu vou até falar, né? Eu acho que, assim, para complementar, se você quiser uma alavancagem financeira um pouco mais alongada, mais saudável, um pezinho, que nem eu brinco, né, no mercado de capitais, é fazer a emissão de um título, mesmo que não seja uma emissão de um título verde, que aí sim você entra nesse aspecto com mais intensidade e é um título mais direcionado a estas questões. Você, quando começa a empresa familiar, quando ela começa a encarar, não, eu quero profissionalizar e eu quero ter acesso a esse tipo de capital,
né, que é o capital aí emitir uma debênture, fazer algum outro tipo de emissão dessa, né, com mais robustez antes de fazer o IPO e tudo mais, mas ter uma alavancagem financeira, mas nem sempre a empresa ela tá preparada, mas ela tem que iniciar os passos dela para essa intensificação da governança. Eu acho que eu entendi. Eu acho que esse aspecto para mim ficou muito legal, ficou claro, porque isso é um ganho importante. Ou seja, uma estratégia corporativa focada em ESG que agrega valor à reputação, ao prestígio, à marca, ao branding da companhia, porque para muitas empresas, o patrimônio mais, digamos assim, importante da empresa é a sua marca, é o seu brand. Então, isso por si só já é um grande ganho, sem falar, por exemplo, nos ganhos financeiros que vocês já se referiram. Agora, Adolfo, você falou de empresa familiar. ESG é só para grandes ou tem espaço para pequenos também? Tem espaço para todas as empresas de todos os tamanhos, entendeu? É uma prática, uma mudança na cultura organizacional da companhia e na verificação da sua cadeia de valor. Então, assim, legal. Nem toda empresa ela consegue, de repente, ter a ESG como uma prioridade em função do momento atual dela, né? Então, a gente também não pode chegar e impor isso. Mas isso é um processo. É um processo de mudança. E é um processo de mudança que eu vejo muito saudável, porque a empresa vai abrir muita porta para ela. E aí eu falo em questões não só econômicas, financeiras, questões de mercado e em questões de crédito. Então vai abrir, mas isso é uma construção. A partir do momento que a empresa, uma pequena empresa, ela abre a cultura organizacional dela para essa consciência ESG, ela começa a abrir uma porta que ela vai, com calma, fazendo os seus investimentos. Não adianta fazer uma virada muito grande, né? Infelizmente, algumas vão ser proativas em fazer isso, outras vão ser reativas, quando levar um susto muito grande. Prestando serviço para uma empresa multinacional, ela recebe uma carta, ela recebe do comprador, alguma coisa, olha, não posso mais comprar de você. Mas como assim? Eu sempre forneci e tal. Sim, mas você tem que se adequar a estas regras, esse conjunto de regras. Como assim? Porque agora veio da matriz e toda a minha cadeia de valor eu preciso estabelecer que, no mínimo, estão atendendo a estas práticas. E aí começa. Então, assim, quando você age, aí vai custar um pouco mais caro. Então, por que não uma empresa de pequeno, uma empresa de médio porte, começar já a se atentar a isso? E não estou falando só nacional. Vamos pegar uma Natura, vamos pegar uma empresas grandes nacionais. Elas já exigem com grande intensidade toda a sua cadeia de fornecimento e prestadores de serviço que se utilizem das boas práticas de ESG. Não tem jeito. Então, um mundo, na minha percepção, sem volta. Mas, de novo, né, a gente tem que ter o equilíbrio econômico-financeiro da própria empresa. Eu acho que tem que respeitar o empresário e o momento dele, obviamente. Né? Legal, eu queria até aproveitar, Adolfo, assim, já que você falou de custo, valor, etc., eu perguntaria, Paulo, eu imagino que o empresário deva pensar assim, se eu implantar um projeto dentro da minha organização de ESG, isso pode aumentar custos, reduzir minhas margens. Tem alguma coisa de verdade nisso ou é um mito? Totalmente mito. E aí eu lembrei daquele padre, lembra do padre Quevedo, que falava assim, isso não existe. É verdade. Eu lembro. Mas só voltar, dar um passo atrás, só complementando, o Adolfo colocou muito bem essa questão aí se seria verdade que a agenda ESG é somente para grandes empresas. Não. Só complementando o que o Adolfo falou, tem uma questão que as grandes empresas, elas já estão exigindo dos seus fornecedores, que são as pequenas e médias empresas, que elas estejam dentro dos critérios ESG. E outra questão, as pequenas empresas também, elas já estão recebendo hoje dos bancos
questionários, justamente para verificar se elas já estão atendendo esses critérios ESG. Então, isso mostra que ESG, de fato, veio para ficar. Tá? Legal. Pegando a tua questão, você perguntou sobre a questão se o fato da empresa adotar uma agenda ESG, ela encarece os custos. Não, isso é como eu estava falando, é um mito total. Primeiro, pensem comigo, na área ambiental, se uma empresa tem uma gestão correta dos seus resíduos, uma gestão adequada da sua pegada de carbono, da sua pegada hídrica, uma eficiência energética bacana, se ela mitiga os riscos, tudo isso acaba fazendo com que o preço final do produto, como ela melhora a qualidade, o preço final do produto acaba sendo reduzido. Na área da saúde, por exemplo, para dar um outro exemplo, programas de saúde e bem-estar para os colaboradores resultam em colaboradores mais motivados e mais engajados. Qualquer consequência disso, você reduz, por exemplo, a questão de licenças, de afastamentos. Olha só. Um outro exemplo, na cadeia de suprimentos, já que a gente já entendeu a importância, já que toda empresa é corresponsável pela sua cadeia de fornecimentos, já que ela tem essa responsabilidade, veja a importância de você treinar o seu fornecedor em práticas ESG, você dá o treinamento e engajar esse fornecedor. Você vai estar protegendo o quê? A tua reputação. E, repito, os erros, as falhas, tudo aquilo que de ruim o fornecedor vem a fazer, a tua empresa é corresponsável. Não dá para dizer que não sabia. Eu acho que tem um ponto aí importante, Nacélio, você colocou bem. Porque no curto prazo, você enxerga como um custo, uma despesa adicional, fazer todo esse mapeamento, esse processo, olhar qual que é o meu impacto no ESG. Puxa vida, eu estou preocupado em aumentar meu faturamento, fazer a minha gestão de caixa, porque eu estou endividado no banco. De fato, é verdade, no curto prazo. Mas quando a gente olha num período mais de médio e longo prazo, só o fato de você mapear o risco de impacto na sua empresa, você já está tendo um ganho imenso. Não que você vai você vai realizar o investimento necessário para mitigar aquele risco naquele momento. Tudo no curto prazo, tudo no presente, não é isso. Mas, cara, a hora que você acende a luz no fim do túnel e olha e fala, puxa vida, tem tudo isso para acontecer. Bom, agora eu estou sabendo. Então, deixa eu organizar meus recursos, organizar o tempo da minha empresa e começar a preparar ela para fazer isso. Aí sim, você já entrou um pouquinho na onda, independente, mas você sabe da sua situação e o que pode acontecer. Só isso daí já tem um valor imenso, cara, porque às vezes o empresário ele é muito bom naquilo que ele faz. E isso eu falo, ele tem um mérito maravilhoso. Mas às vezes tem coisas que estão acontecendo, o mundo está mudando. Por exemplo, uma questão ambiental, uma multa ambiental hoje, no passado não era tanto, mas hoje, cara, você pode destruir uma companhia, você pode acabar com a companhia desse tamanho de passivo e acabar com uma marca, como você bem disse. Então, porque quando você tem esse olhar e começa a identificar isso dentro da sua empresa, falar, opa, o que eu posso fazer? Eu não tenho tantos recursos, mas o que eu posso fazer com um pouco que eu tenho, ou direcionar um pouco que eu tenho, para começar a mudar essa cultura? O que eu posso fazer? E aí, cara, aí já é uma coisa de atitude, né? E muda, viu? Causa impacto maravilhoso. Eu queria até aproveitar e perguntar para vocês sobre, por exemplo, um passo a passo bem prático, bem simples, assim, de fácil compreensão para quem está nos ouvindo, para implantar um programa de ESG nas organizações. Mas antes de vocês me responderem isso, me falem aí, por exemplo, alguns nomes de algumas empresas bem conhecidas. Você falou da Natura, empresas brasileiras ou empresas multinacionais que atuam no Brasil, que já, digamos assim, tem na sua estratégia corporativa o programa de ESG em funcionamento. Olha, eu posso te dar vários exemplos. Além da Natura, você tem o Boticário, que tem um programa belíssimo de ESG, muito bem feito. Você tem a Maui, que é uma marca de roupa, também está com
programa A fantástico. Malve, inclusive, tem fábrica aqui na região metropolitana de Fortaleza. Isso, a Maui. A própria Ambev, ela tem um trabalho belíssimo com relação à questão, porque, veja, água é um tema, como a gente fala no SG, é um tema extremamente material para a Ambev, porque, afinal de contas, ela precisa de água para a sua cerveja, para os seus refrigerantes. Então, eles têm um trabalho belíssimo junto aos mananciais de água, no sentido de estar preservando essa água. Então, para citar assim, rapidamente 3 empresas, eu falaria da Ambev, da Maui e do Boticário. Além da Natura, que a Natura é notoriedade no Brasil como sendo uma empresa... A ênfase é na indústria. Olha, não, eu diria que a indústria é assim, mas não se limita à indústria. Você tem empresas de serviço. Eu diria para você que eu não consigo mencionar... Paulo, me fala algum segmento onde o ESG não é necessário. Não existe. Não existe. Legal. É bom saber. Dependente, e essa questão da materialidade, ela varia muito em função do tipo de indústria. Por exemplo, se a gente está falando de uma mineradora, de uma empresa de petróleo e gás, com certeza a variável ambiental vai ter um peso muito grande. Se nós estamos falando, por exemplo, de uma consultoria, de um banco de investimentos, aí a governança vai ter um peso maior. Se nós estamos falando de uma ONG, por exemplo, aí a variável S social acaba tendo um peso maior. Perfeito. Ok? Uma Vale, por exemplo, é uma das maiores empresas em território brasileiro, com patente brasileira. Ela tem programa de ESG assim avançado, Vale, né? Então, e é até interessante, né? Eu posso falar porque não é novidade. Inclusive, a Vale, ela adotou uma das ferramentas que eu particularmente considero como a mais eficaz na gestão de riscos. Quando você fala da ISO 31000, a ISO 31000 ela é uma ISO específica sobre análise e gestão de riscos. E a ISO 31000 ela traz 42 ferramentas. Dentre essas 42, a que eu particularmente mais gosto é Bowtie. E a Vale passou a adotar o Bowtie após o acidente do rompimento da barragem de Rejeitos. Né? Ela passou a adotar o Bowtie. Então, na mineração, por exemplo, como eu estava falando, essa questão ambiental ela é extremamente material ao negócio dela. Eu diria que hoje é quase indispensável, né? Não, é indispensável. É indispensável. Né? Porque não adianta, e essa é uma outra coisa que eu procuro desmistificar quando eu faço palestras, quando eu dou aula em curso de graduação, de pós-graduação. Os alunos me perguntam, professor, é importante ter ISO daquilo, ISO disso, certificação? Eu falo, é importante, mas ela sozinha não garante nada. A Samarco, por exemplo, que foi anterior ao acidente de Brumadinho, tinha todas as ISOs que você puder imaginar, todas as certificações ambientais, e deu no que deu. Então, o fato de ter... Claro que é importante, estou dizendo que não é importante ter isso de forma nenhuma. É importante, mas ela é insuficiente, ela não garante, porque se fosse assim, não teria acontecido o acidente da Vale, entendeu? Legal. Então, a gente tem até num dos cursos que eu fiz, o professor falava assim, encontre os seus riscos antes que os riscos encontrem você. Então, a gente tem que se antecipar. Legal. E o que é que vocês poderiam falar do passo a passo, assim, para uma empresa implantar um programa de ESG? Perfeito. Vamos lá. Então, eu vou te dar a metodologia FOCO, a metodologia que nós desenvolvemos, e até para que você possa entender. Como é que foi desenvolvida a metodologia da FOCO? Eu fiz o meu mestrado em auditoria ambiental. Então, dentro da auditoria ambiental, você tem uma série de ferramentas. E eu aproveitei essas ferramentas para buscar, dentro da literatura internacional, então você está falando de Google acadêmico, dentro do Google acadêmico você tem acesso a artigos que são publicados em revistas internacionais, você tem acesso a muita informação extremamente relevante. Então, lá foi a fonte que eu bebi para estar montando a nossa metodologia. E, claro, eu fiz um benchmarking muito grande dentro e fora, eu buscando melhores práticas, para que a gente pudesse aplicar na nossa empresa o que existe de melhor
em termos de ESG. Então, dentre essas práticas, a primeira é a questão da sensibilização. É fundamental que seja feita uma palestra, em primeiro momento, para o board da empresa, justamente para acontecer aquilo que eu mencionei, ou seja, a sensibilização por parte do CEO, por parte da diretoria. Feito isso, a gente faz uma outra palestra, dessa vez, para o nível gerencial e operacional da empresa, para que eles entendam a importância. Feita essa sensibilização, é criado um comitê de ESG. E como é que funciona esse comitê de ESG? Como é que deve ser feito esse comitê? Bom, em primeiro lugar, esse comitê ele deve ser um comitê multidisciplinar. Você deve ter profissional da área comercial, da área de contabilidade, da área de logística, da área de operações, da área de marketing, da área de vendas. Por quê? Quanto mais cabeças de diferentes áreas, com diferentes visões, melhor para se montar esse comitê. Esse é um comitê de ESG, tá? Depois, esse comitê ele vai fazer um diagnóstico. Então, nós desenvolvemos a nossa própria plataforma com diversas questões ambientais, sociais e de governança. Essa empresa... Adolfo, enquanto ele volta aí, tem uma situação aqui que para mim é estranha, mas você é um craque nesse assunto, né? Por exemplo, grandes fundos de investimento internacionais, aparentemente eles estão abdicando dessa agenda. E curioso, por exemplo, o BlackRock, né, que é talvez aí o maior do mundo, né? A maior, digamos assim, a maior agência mundial de, digamos assim, de fundos, né? Gerenciamento de fundos e tal. Quando isso pode influenciar nessa agenda ESG? Por que esses grandes fundos internacionais estão abdicando dessa agenda? O que é que explica isso? Que para mim é algo estranho. Não, eu não diria que eles estão abdicando, tá? Eu acho que não é isso, entendeu? Eu acho que, assim, quando eles começam a fazer essa talvez assim, eles começam a colocar aqui, puxa, não vamos só investir em ESG, não é bem assim, ou até não usar mais o termo ESG, usar outro termo. Eu acho que, primeiro, é claro, você tem... E isso é comum, né, uma pressão grande dos investidores, e isso ainda não mudou, né, na perspectiva de retorno, né? Então, vamos pensar que os investidores ainda, dependendo do portfólio de investimento e tudo mais, do fundo, eles ainda olham o retorno a curto prazo, né? Então, uma taxa americana, ainda alta, uma taxa até, vamos pensar aqui no Brasil, uma Selic bem elevada e tudo mais. Claro, quando você tem uma taxa básica elevada, o retorno, o prêmio, o risco e o retorno, os investidores querem mais, né? E isso no curto prazo, não tem jeito. Então, então existe sim uma pressão na performance desses fundos. A outra ponta que a gente poderia elencar aí é um pouco o aspecto político. O que está acontecendo, né? Nós estamos tendo uma eleição americana agora, republicanos, democratas, e no meio disso daí tem um pouquinho daquela história do capitalismo woke e tudo mais. Então, quem é republicano não fala muito dessa pauta ESG. E quem é democrata defende essa pauta. Então, assim, para um fundo de investimento desse, que tem vários investidores, tem uma imagem muito importante, ele não tem que se posicionar tanto nessa esfera política, né? E aí aparentemente, quando vai se posicionando ESG, parece que ele tem uma posição aí formada política, e não deve ser assim, entendeu? Então, eu acho que talvez eles estejam evitando falar um pouco, mas eu acredito que, assim, tem muitos bons investimentos ainda nessa cauda aí de sustentabilidade e boas práticas de empresa ESG. Vamos lembrar que ESG tem o D, que é muito forte. Então, governança é governança, boas práticas. Então, o ambiental, quando a gente fala ESG, ele lembra muito o ambiental, ele te remete a isso. Então, por isso que tem esse conflito ideológico muito grande, mesmo aqui no nosso país, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, de fato, eles fizeram algumas menções atualmente que
queria até, por exemplo, depois ver se o Paulo complementa alguma coisa com base no que você está falando, que é muito legal, mas deixa eu trazer aqui só um pontinho polêmico. Eu tenho o maior medo de entrar nessa seara e nessa esfera, mas é importante, porque o mundo, de uma certa forma, em algum momento, e agora nos tempos recentes, pendeu aí para uma direita mais radical. Por exemplo, Portugal agora é a bola da vez. E eu imagino que essa agenda ESG não seja uma agenda prioritária, digamos assim, para imaginar essa banda política mais para a direita pendendo para o extremo. Né? Você falou agora de uma pauta republicana nos Estados Unidos. Certamente o cara ainda está falando de usinas termoelétricas. E o Paulo já disse aqui que realmente, vamos separar bem, uma coisa é sustentabilidade, outra coisa é ESG, que tem o D de governança. Né? Mas esse mundo que pende para uma direita mais radical, ele, de alguma forma, se contrapõe à implantação de uma forma mais eficaz e universal de programas de ESG. E, Paulo, você complementa alguma coisa aí com base no que o Adolfo estava falando sobre por que esses grandes fundos internacionais, em algum momento, aparentemente abdicam dessa agenda? Bom, eu estou fazendo, quando você está falando, estou fazendo vários apontamentos aqui. Eu vou complementar um pouquinho a resposta do Adolfo. Tem uma outra questão. Alguns fundos estão evitando usar o termo ESG, por quê? Porque fora do Brasil, alguns gestores de fundos tiveram seríssimos problemas, alguns, inclusive, foram para a cadeia. Por quê? Por greenwashing. Fundos que se diziam fundos verdes, fundos ESG, simplesmente foram desmoralizados. Então, tem casos aí onde teve essa questão. Tá? Uma outra questão que eu gosto de falar é uma frase assim que para mim é muito forte, que é: investidor não abraça árvore, investidor faz análise de risco. Então, sensacional! Sensacional! Não abraça árvore, investidor faz análise de risco. Então, tem uma questão política que eu vou comentar, mas antes eu quero fazer um outro comentário. Muito mais forte ainda do que a questão política, existe nos Estados Unidos, principalmente, uma chamada agenda anti-ESG. Então, vamos pegar um exemplo pontual. Vamos pegar um estado que é muito republicano, e que tem muito petróleo, o Texas. Quando você fala para o texano, que é ali que tem, eu vou brincar, cada texano tem ali um poço de petróleo. O cara cava um buraco para tirar a água da petróleo e dizer que azar. Cara, aí você fala para esse cara: olha, vamos esquecer os combustíveis fósseis e vamos agora nos dedicar à energia limpa. E falar: o quê? Eu tenho um poço de petróleo aqui no meu quintal da minha casa, meu querido, sou contra esse negócio. Então, em primeiro lugar, é o dinheiro falando mais alto, ok? Então, essa é a questão financeira. Agora, tem uma questão política? Tem uma questão política. Normalmente, a gente tem essas questões do capitalismo woke, e aí a gente sabe que tem alguns exageros, tanto para o lado quanto para o outro. Não adianta, isso faz parte. Mas por isso é que eu digo que quando a gente separa sustentabilidade do ESG, fica muito claro entender que não importa se o empreendedor é de direita ou de esquerda, ele quer que a empresa dele vá bem, ele quer que a empresa dele mitigue riscos, ele quer não precisa ele abraçar uma árvore, né, Paulo? Ele não vai abraçar a árvore, ele não vai. Então, tem muita essa confusão, né, Paulo? De novo, né? Quando a gente fala em ESG, você remete ao meio ambiente, na sustentabilidade, que o Paulo colocou muito bem no início. Até o exemplo que ele falou dos texanos. Todas essas petroleiras que estão lá, essas empresas distribuidoras e tudo mais, elas têm o G muito forte para ela fazer melhor estrutura de capital e tudo mais, tem ações na bolsa, ainda mais no mercado americano. Então, tem um G e acredito, um S muito forte lá enraigado, mas um G, principalmente, inabalável. Então, assim, não é
não dá para você colocar isso num aspecto político. Quando você mexe com a parte política, é quando você faz essa confusão da sustentabilidade ambiental do planeta com práticas ESG que, eles trazem um grande profissionalismo e uma geração de valor para a sua empresa, na microeconomia, e não no todo. Entendeu? Então, tem que saber dissociar isso bastante. E fazer um pequeno comentário aqui. Normalmente, lógico, não é uma regra 100%, mas normalmente os fundos europeus valorizam muito as questões do S, as questões sociais. Já os fundos americanos, eles valorizam muito as questões ambientais, ambiental da cadeia, assim como no Brasil, como nos Estados Unidos, ambiental da cadeia, e o americano é obcecado por questões de governança também. Então, os fundos americanos têm essa pegada muito forte do E e do G. E os fundos europeus têm essa pegada muito forte do S. E o que é importante falar também? Agora, a gente estava falando de ocorrer uma outra coisa. Os fundos, eles são soberanos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, sem citar nomes. Uma determinada empresa ganhou um prêmio ESG, aí no mercado, bastante famoso, bastante conhecido. Aí essa mesma empresa foi buscar um financiamento bancário e o banco negou. Aí os executivos dessa empresa falaram assim, mas como que isso é possível? Eu ganhei o prêmio ESG. Eu ganhei o prêmio ESG. E aí uma pessoa do nosso grupo falou assim, meu querido, a entidade que te deu o prêmio ESG compra o seu produto? Não. A entidade que te deu esse prêmio ESG utiliza o seu produto? Não. Financia? Não. Então, desculpa, o mercado é soberano. Legal. Porque assim, não adianta você tentar padronizar o ESG como se fosse uma norma, como se fosse uma auditoria. Conforme, não conforme, conforme, não conforme. Não funciona dessa forma, porque depende da materialidade de cada negócio. Cada negócio, Nacélio, é muito específico. Então, quando você fala em matriz de materialidade de uma empresa de petróleo e gás, ela é totalmente diferente da matriz de materialidade de uma empresa do agronegócio, que é totalmente diferente da matriz de materialidade de um banco de investimentos, por exemplo. São questões muito distintas. Não, eu queria só finalizar fazendo uma provocação a vocês dois. Ficou muito claro que são coisas bem distintas, mas em algum momento elas se comunicam. A sustentabilidade, por exemplo, em algum momento se liga ao movimento, aos programas ESG das organizações privadas pelo lado da governança. Porque assim, eu aqui entrevistei no podcast uma autoridade na área de energia, a gente percebe que as energias renováveis estão aí. O Brasil é um país de matriz de energia limpa, como poucos países do mundo, e isso acaba impactando na eficiência, na eficácia empresarial de alguma forma, pelo lado do custo, pelo lado de eficiência produtiva, por uma série de outros ganhos, né? Eu sei que são coisas distintas, mas em algum momento o sustentável impacta no mundo ESG e vice-versa. Como é que vocês veem isso? E aí eu já deixo uma pergunta aqui final. O que é que nós não falamos que vocês acham que é importante ainda trazer para a gente finalizar esse nosso podcast? O primeiro, que eu acho que a gente vai fazer outros aí sobre finanças estratégicas, finanças corporativas. Eu acho que a gente vai fazer outras coisas para frente. Será um prazer. Olha, primeiro fazer uma constatação, que o ESG ele não é modismo, ele veio para ficar, ao contrário de alguns textos que eu tenho lido em algumas revistas de negócios e jornais de negócios. O ESG não morreu, muito pelo contrário, ele está mais forte do que nunca. Só para citar um exemplo, tá? Aqui no Brasil, os bancos, as seguradoras, os fundos de investimento, eles estão exigindo das empresas questionários para que cada empresa aponte, né, quais são os seus riscos ambientais, sociais e de governança. Então, por exemplo, tem empresa que não está conseguindo renovar a franquia do seu seguro se não tiver o sinal verde
da segunda. Olha que legal. Está aí uma coisa, está aí algo prático, assim, muito prático. Daqui a pouco vira pré-requisito, né, para muitas coisas, para muitas conquistas, né, nas empresas. Vou te dar um outro exemplo muito claro. Vamos imaginar um banco, ou mesmo vou até dar um exemplo menor, que banco geralmente é empresa grande, né? Uma cooperativa de crédito, como existem diversas no Brasil. Vamos imaginar uma cooperativa de crédito que esteja, por exemplo, financiando um pequeno agricultor que planta milho. Se esse agricultor estiver plantando milho numa área de preservação ambiental, esse agricultor vai ser penalizado e essa cooperativa de crédito também será penalizada. Também será penalizada. Que é o que acontece, por exemplo, não sei se eu posso falar, porque é público, a Vale está sendo processada nos Estados Unidos. Na realidade, a Prefeitura de Ouro Preto está processando, inclusive, os bancos que financiaram a Vale. Olha só. Citibank, JP Morgan, Merrill Lynch, eles que financiaram a Vale. A Prefeitura de Ouro Preto, em Minas, entrou na Justiça Americana para processar esses bancos. Então, veja que é algo pesado, é algo que veio para ficar mesmo. Então, só para... Eu acho que é um caminho sem volta, né? Assim, eu estava aqui, vocês falando, eu imaginando aqui, por exemplo, para você participar de algumas licitações públicas de grande monta, você tem que ter um índice de liquidez X. Eu acho que daqui a pouco vai ser uma exigência sine qua non você ter programas de ESG implantados na companhia para poder, digamos assim, avançar em alguns processos, em alguns projetos, para ter linhas de crédito mais baratas, ou seja, e aí a gente já vê que o impacto é líquido e certo. Então, eu acho que quem não está pensando nesse tema precisa começar a pensar, começar a desenhar aí algumas ideias, porque eu acho que vai ser algo, assim, inserido na vida organizacional de um jeito sem volta. Perfeitamente, é isso mesmo. Eu acho assim, dando o meu ponto aí, minha contribuição final, que eu acho importantíssimo, eu acho que você tem a geração de valor da companhia, e o que a gente vê, a companhia ela gera valor para o seu acionista, né? Obviamente, o empresário e tudo mais. Então, o que eu vejo? Se vai implementar ESG, vai fazer essa mudança na cultura organizacional para fazer essa inflexão e começar a fazer o seu negócio estar aderente a essas 3 letrinhas. Dependendo, claro, que como o Paulo falou, da ponderação aí do peso de cada letrinha no seu modelo de negócio. Faça no tempo que a sua empresa tem para aderir, para fazer os investimentos necessários, com calma, e vai aderindo. Isso daí, aí fica menos traumático. Não é tão simples você mudar, principalmente quando você fala de pessoas, de cultura organizacional. Se não sabe o que acontece, a pessoa vai fazer o que o Paulo disse: greenwash, governance wash, se existe essa palavra, me desculpa, Paulo, mas social, o que seja, né, que vai travestir uma coisa que não é real. E depois ela cai por terra. Então, se vai efetuar uma prática, faça no tempo da sua empresa. Claro, toda empresa, o objetivo primordial é gerar valor ao acionista, senão ela não se sustenta, não existe. Perfeito. E para o empreendedor, é isso. Mas no tempo, para ela olhar dentro do plano estratégico, dentro das ambições, né, desse empresário, olhar como ele adequa essa agenda ESG com calma. Ele vai olhando sempre, óbvio, tendo o mapeamento do risco, já é uma excelente sinalização, mas ele não precisa fazer tudo no mesmo tempo. Eu vou rasgar dinheiro, eu não vou fazer porque eu não vejo nada prático. Né? Faça no seu tempo, vai fazendo, vai estruturando, vai buscando a profissionalização com calma, e automaticamente o mercado, tanto o mercado que ele atua, os seus stakeholders, o mercado financeiro, o mercado de capitais, vai aderir e vai enxergar isso na companhia. Vai perceber que ela está fazendo as melhores práticas, está fazendo ações que são sólidas e são identificáveis, e não aquela açãozinha, construí alguma coisinha ali, eu fiz um negócio social. Não, não é isso. Realmente ele pratica isso, realmente ele tem esse cuidado, realmente ele compra só de pessoas que fazem isso, realmente ele, cara, é fantástico, entendeu? É fantástico.
Esses dias eu conversei com um empresário. Sim, pode falar, Adolfo, conclui. No setor de camisaria e tudo mais. Ele falou, pô, meu preço da minha camisa é 30% mais elevado. Eu falei assim, é mesmo? Mas por que isso? Porque eu estou aderente às práticas ESG. Eu não tenho coragem de ir lá e fazer como outros que estão usando outros tipos de trabalho na cadeia produtiva. Eu não quero isso. Então, eu não vou ceder a essa não agenda que eu acredito para a minha empresa. Olha só. Entendeu? Coisa, muito né? legal. Legal. Paulo, alguma coisa a acrescentar aí? Eu espero, em breve, ver vocês aqui em Fortaleza, palestrando, digamos, na Federação das Indústrias do Estado de Ceará, falando sobre esse tema relevante para os nossos empresários. E já vou até ver se eu costuro isso aqui, para a gente já ter vocês aqui falando ao vivo e em cores vivas aqui para a plateia de empresários, de industriais, e de empreendedores de outros segmentos sobre esse tema tão relevante. Mas eu deixo aí aberto para você acrescentar o que você achar que ainda deve acrescentar, Paulo. Não, na realidade, eu acho que a gente falou aí bastante, né? E é importante que cada empresário que está nos ouvindo tenha muito claramente essa questão, que o ESG realmente ele veio para ficar, e é aquilo, né? Tem ondas que a gente fala. Quando chega uma onda, como é o caso da inteligência artificial agora também, né? Sim. Ou você surfa a onda, ou você vai tomar um caldo dela. Acho que é melhor surfar a onda. Você ir atrás, estudar o assunto, se preparar para você não ser pego de calças curtas, né? Que legal. Muito bom. Eu falei aqui com o meu querido amigo, estava com saudade de você, cara. Meu amigo Adolfo Rezende, que é CEO da Foco Inteligência, profissional ultra sênior, né? Posso afirmar categoricamente isso, né? Com vasta experiência como executivo financeiro em empresas nacionais, multinacionais, um economista de peso, né? Com MBAs aí importantes, INSPER, cara. O INSPER, eu sou fã do INSPER, né? Fundação Dom Cabral. E eu falei também com o meu novo amigo. E geralmente eu costumo chamar de meu novo amigo de infância, porque já é uma amizade que se começa assim pelas vias do meu irmão Adolfo, então assim ela já vem com músculos, né? O Paulo Abrantes, que hoje é o diretor de comunicação e marketing da Foco Inteligência, mas que também preside o conselho consultivo, né? O Paulo, que é executivo sênior, com 3 décadas de experiência aí em grandes empresas nacionais e multinacionais, craque nessa área de ESG, que daqui a pouco a gente vai passear por aqui, de repente abrir a possibilidade de vocês conversarem com os empresários locais, né? E eu espero que rapidamente aqui a gente consiga, por exemplo, trazer um pouco mais de peso à discussão desse tema vital, que vai se transformar, para mim, na minha opinião, num tema indispensável. Você falou de surfar nas ondas aí. E a gente entende bem de ondas aqui. A gente é uma cidade litorânea, um estado litorâneo aqui, né? E é muito bom surfar na onda. O que não é legal é tomar os caldos que você falou. Então, se a gente não tiver cuidado aí, a inteligência artificial, seja o mundo ESG, vamos chamar assim, pode fazer a gente tomar uns caldos. Então, para a gente evitar, é importante que a gente comece a focar, a pensar, a refletir e a desenhar primeiros passos para quem ainda não está e para quem já está, intensificar esse ritmo, né? Obrigado aí pela presença luxuosa de vocês dois, desses 2 craques, e a gente volta aí no próximo Gente Gestão. Esse foi mais um episódio do Gente Gestão, o podcast Papo Empresa, conversando hoje com Adolfo Rezende e Paulo Abrantes. Até a próxima aí, a gente se encontra.